Cheguei. Tô no certo, né? Deixa eu ver aqui. Olá, pessoinhas. Estou no certo. Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Esse aqui é mais um Destrinchando Fonte Viva, onde fazemos uma precezinha e refletindo sobre este livrinho aqui, ó, pelo Espírito Emmanuel, que tem diversas mensagens e reflexões sobre versículos da Bíblia e tudo mais. E acontece... Olá, Veras Coutinho, boa noite. Acontece toda segunda-feira, ou eu ou a Aninha estaremos aqui fazendo essa leitura. Já estamos na nossa 10ª semana, gente. Olha aí. Olá, boa noite, Estel Rodrigues. A gente já tá na nossa 10ª semana. Que coisa, hein? Que coisa. Então, sem mais delongas, vamos lá. Boa noite, Maria Rosângela Rodrigues. Sem mais delongas, vamos começar. Pra quem não sabe do jeito como é que eu faço a leitura, a gente vai lendo e vai pegando os textinhos, vai refletindo e vai fazendo esse diálogo aqui. Eu também não leio, eu leio junto com vocês pra gente ir pegando, né, um pouco dessa coisa assim do impacto e de ir pensando mais no nosso dia a dia mesmo. Olá, Sandra Vida, boa noite, Campina Grande, Paraíba. Boa noite, galera. Senhor Cole, Tijuca, Rio de Janeiro, boa noite. Então vamos lá. Mensagem 10. Certamente cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Certamente cedo venho. O que deve... Eu gosto de pegar primeiro, né, a parte, né, do versículo e ir pensando, e aí depois eu vou tendo a ideia, assim, do que Emmanuel traz pra gente, assim. Aí pega as pontas soltas. Certamente cedo vem. Eu acho que é basicamente sobre Jesus. Uma hora ou outra a gente espera tanto, né, a volta de Jesus, que ele fala meio que certamente eu virei, eu voltarei, mas eu acho que a gente não percebe que ele na verdade sempre vai estar. Ele já voltou diversas vezes, ele sempre está aqui constante conosco, e essa coisa da volta de Cristo nada mais é do que a gente abrir nossos olhos para perceber realmente a presença dele, assim. Eu creio que, mas também creio que esse certamente cedo venho pode ser também de dias melhores, porque a gente acredita muito na questão de que quando Jesus voltar vai ser finalmente, vamos estar no reino, né, dos céus e tudo mais, na morada do Pai. E esse que é a nossa expectativa, de estar nesse reino e de estar num mundo melhor. E que certamente também se estará. Um dia a gente chegará lá, sabe? É mais de se confiar, de se ter a perseverança. Quanto mais a gente tem essa confiança de que isso irá acontecer, menos a nossa fé vacila, menos a nossa moral... menos onde a nossa moral vai também fraquejar, a gente vai desviar do nosso caminho. Então é muito também disso, sim, de talvez Jesus esteja aqui colocando de que a gente precisa realmente ter um pouco dessa confiança. Pegando aqui, olha, colocaram: quando uma ou duas pessoas estiverem em meu nome, eu com ela estarei. E é verdade, ontem teve, né, uma roda de conversa, só que muita gente não participou daqui, que foi lá no Meet, sobre o livro Renúncia. E justamente falaram isso. É muito dessa coisa de que às vezes a gente também não precisa, né, de muito
Só de estar conversando sobre isso de maneira assim, da gente estar compartilhando nossas vivências e vendo como a vivência cristã às vezes pode ser dolorosa pra gente, mas como ela também pode ser libertadora, sabe? Então é muito de ter ciência disso. Olha, a Estela colocou: precisamos estar em sintonia com o Mestre, pois ela por nós. Exatamente. Ele sempre está zelando por nós e ele sempre está conosco, ele está morando em nossos corações e ele nos conhece e nós o conhecemos. Podem ter certeza disso. Se vocês estão aqui por algum momento, é porque há esse conhecimento. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, mas na verdade, pela emoção, pelo amor, a gente consegue se conectar com quem quer que seja, onde quer que esteja. E é importante porque com amor ao Cristo, a gente está conectado, a gente conhece Ele, a gente sente o amor dele por nós. E é sempre bom de se lembrar. E agora, bora lá, né? Para a leitura, finalmente, do Emmanuel. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem no turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, um homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenes, assim na selva humana, Deus que preocupado de tua habitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor que fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Ok, um pouco diferente do que eu achava que era, embora tenha muito dessa coisa, né, de que Jesus mais cedo ou mais tarde vai vir. Mas aqui o Emmanuel, ele trata muito sobre a questão da gente aproveitar, né, o tempo que a gente tem. Que é justamente essa coisa de que de desvirtuar, de ir para um outro caminho. Às vezes a gente foca tanto no material, no que é só o meu, que a gente esquece que a gente tem um propósito muito maior. Lógico que não vamos abandonar tudo e viver somente ao sacerdócio. Ainda não temos essa evolução tanto assim. Lembremos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E tudo tem o seu tempo. O que a gente precisa agora é muito mais um equilíbrio. Um equilíbrio de temos o tempo de se trabalhar,
temos o tempo de nos entretermos e tudo mais, mas também temos que ter o tempo de ir a serviço do Senhor. É sempre bom a gente pensar que o que a gente tá, qual é o nosso propósito dessa encarnação. Quando eu tô no estudo, né, espírita, eu acho muito interessante essa questão que sempre me colocam, mas você já pensou em qual é o seu propósito de encarnar aqui? O que é que você tem que melhorar? O que é que no que você tem que trabalhar para os demais? O que é que você veio fazer aqui? Porque cada um de nós viemos com um planejamento, certo? A gente tem lá as nossas coisinhas, as nossas missões, aptidões, os nossos vícios, tem tudo lá, bonitinho no que a gente vai ser trabalhado. E lógico, nem 100% a gente vai fazer assim, cumprir a nossa missão. Mas é importante da gente pegar e ir lembrando cada vez mais de que a gente tem um propósito. Porque cada vez mais que a gente vai vivendo e vai se atolando de compromissos, responsabilidades, a gente vai esquecendo um pouco também dessa parte. Essa parte de se resolver consigo mesmo e com Deus o que é preciso para a nossa evolução. Eu sempre gosto de falar que quando eu comecei na juventude espírita, eu era uma jovem muito participativa. Tanto que eu era muito conhecida na minha federativa, porque eu estava sempre lá, entregando panfleto, fazendo parte de organização e tudo mais. Não importava, eu queria somente ajudar. Mas aí, conforme eu fui crescendo, eu fui meio que deixando um tanto da espiritualidade de lado, porque eu precisava focar no vestibular. Mas o problema foi que eu acabei esquecendo completamente. A partir até que um momento eu nem frequentava mais centro espírita. Eu só tinha lá meu evangelho e eu acho que desde os meus 12 anos eu tenho fonte viva. Eu tinha isso em casa. Mas nem mais em centro espírita eu chegava aí. E eu fui tantas vezes convidada para fazer parte de algumas viagens que faziam da juventude, alguns eventos. Não sei se vocês conhecem a Combrage, que é a confraternização das juventudes brasileiras e tudo mais, e que teve diversos eventos regionais e depois teve o nacional. Eu era muito convidada para ir, mas eu sempre dizia, não tenho tempo. Não tenho tempo porque eu estou focando no vestibular. Não tenho tempo porque tal coisa. Sempre eu não tinha tempo. Até que começaram a acontecer algumas coisas no campo psicológico. E eu decidi então voltar à juventude espírita. E foi lá que eu fui, a primeira vez que eu fui meio que falar, foi tenho noção, o primeiro local que eu falei que eu não estava bem foi numa juventude espírita. Foi pra minha evangelizadora. Foi no local altamente espiritual que eu fiquei por tanto tempo desconexa. E quando eu voltei pro estado onde meus pais moravam, eu cheguei e fui convidada novamente para uma Combrage, dessa vez a nacional. Depois de cerca de 70 anos, foi ter um encontro de juventudes de todo o Brasil. E, gente, foi aquele momento que eu percebi, meu Deus, olha o quanto que eu perdi. Foi uma emoção que parece que me reestruturou e me fortaleceu. Foi um momento que eu senti tanta coisa e eu provavelmente nunca senti. Foi um dos momentos que eu mais me senti perto, assim, de Deus.
de sentir mesmo Deus, sabe? De sentir que eu estou conectada com o Pai. E que eu estou conectada com tantos seres incríveis que estão me ajudando. E foi uma sensação tão boa que foi, parece que, de reencontro com diversos irmãos que eu provavelmente conhecia há outras encarnações em que agora estava, e parecia que eu tinha que reencontrá-los para se estar fortalecida, que eu fui percebendo o quanto que eu perdi. E também fui percebendo que dessa vez que eu me dei a oportunidade de ir, eu continuei estudando para minha carreira, fazendo todas as coisas, né, do que são as minhas responsabilidades, porque eu não vou negar, eu tenho responsabilidades. Mas que eu não precisava abdicar mão de tudo. E a partir desse momento que eu fui aprendendo a conciliar essas duas coisas, que as coisas foram melhorando. Devo dizer. Quando a gente entende, então, essa questão desse propósito de que... E foi... detalhe, descobri também meu propósito. E foi descobrindo, então, e perguntando, o que eu venho fazer aqui? O que eu quero fazer da minha vida? Foi lá que eu percebi que havia outras coisas outras maneiras que eu poderia de ajudar as pessoas, trabalhar com os outros. E estava também aqui. Um pouco depois de voltar da Combrage Nacional e de me permitir toda essa experiência, comecei no Cantinho Espírita. Fui convidada a entrar. E como isso me fortalece cada vez mais. Coisas aqui bobas de meia hora. O que eu poderia gastar meia hora na rede social? Eu tô aqui conversando, vendo como vocês também estão refletindo. Não é perda de tempo, é engrandecimento. Mas a partir do momento depois que eu desligar aqui a câmera, eu vou voltar para o meu trabalho na faculdade. Tudo no seu tempo, tudo no seu momento, mas em equilíbrio. Para que depois a gente não pense de tantas e tantas vezes, eu deveria ter aproveitado esse momento. Eu deveria ter aproveitado essa encarnação. Porque, gente, quantas vezes a gente e quantas pessoas que desencarnam, que não pensam, meu Deus, o que eu fiz? Quanto tempo eu perdi? Gente, a gente precisa construir. A gente precisa pensar, o que estou fazendo? Como estou tratando de tudo isso? Será que estou me engrandecendo? Me enriquecendo? E se estou me enriquecendo de quê? Porque também, às vezes, a gente quer se enriquecer, mas são de umas coisas assim que não fazem muita diferença, né? E aí? Quero saber de vocês. O que vocês pensam, assim? Como é que tá a questão do propósito de vida de vocês? Como é que vocês estão com a questão do tempo e tudo mais? Vocês estão satisfeitos? Vocês acham que estão de acordo com o que vocês planejaram lá no plano espiritual? Ou tá abaixo, ou tá acima? Quero saber de vocês, me contem. Vou ficar olhando aqui, porque vamos conversar. Ih, gente, não tinha... Olha, aproveitar cada momento da nossa vida com pensamentos positivos ligados a Jesus, disciplina e vigilância. Será que como estou
vai influenciar positivamente ou negativamente? A responsabilidade é nossa, quem tem conhecimento mais será cobrado. Isso é verdade. E aí, Patrick, o espírito aí passa. Acho que eu tô vendo agora, gente, porque o celular deu uma bugada e aí eu estou vendo. Olha, acho que tenho que melhorar. João Paulo, boa noite. Eu acho que eu não sei se eu tenho que melhorar. Eu acho que às vezes eu tenho que dar uma equilibrada. Que às vezes eu faço muita coisa e aí eu ainda preciso equilibrar melhor, sabe? Me conhecer melhor pra também não puxar muito para um lado, não puxar muito pro outro. Olha, o senhor, preciso buscar minha consciência tranquila diante da situação de minha mãe que faleceu. Meus pêsames por essa separação. É realmente muito complicado. O luto é uma coisa que a gente sente bastante. E sinto muito mesmo. A gente sempre espera que os nossos familiares estejam próximos da gente. Mas que também a gente irradie, né? Pra que a gente seja amparado pelos sentimentos e que irradie que eles também sejam amparados e que fiquem bem. Eu sou filho único. É complicado, assim. Imagino que sobre a questão do Parkinson e Alzheimer, eu tive uma tia que eu considerava uma avó e que também desencarnou há uns 2 anos e foi uma situação bem complexa e compartilho de sua dor e espero que fique bem, que eu irradie também amor pra você. Não precisa se desculpar. Eu acho que o espiritismo tá aqui pra gente conversar sobre isso, sabe? Porque às vezes a gente acha que só porque somos espíritas e não acreditamos que seja realmente o fim o fim definitivo, né? Que nunca mais vamos nos reencontrar, que isso não quer dizer que não vamos sentir dor. E pelo contrário, devemos sentir. É uma ruptura, uma partida. E estamos aqui para ir consolar um outro, sabe? Cada um vai sentindo dores diferentes e vamos tentando nos unir para conseguir enfrentar tudo isso. O importante é saber que os entes queridos que estão despedindo de nós estão bem do outro lado e que vamos nos encontrar em breve. Sim, eu acho que essa que é uma das belezas da doutrina espírita, que é de a gente ter essa crença de que em breve iremos estar juntos, tomando a nossa sopinha no plano espiritual, e que mesmo por oração a gente consegue sentirmos nos abraçados por eles e eles sentindo o nosso abraço também. Então, independente se é material ou não, a gente pode fazer essa questão. A Maria Rosângela Rodrigues: tenho escutado mais as pessoas, tenho me aproximado mais de Deus. Sempre foi e é o meu melhor amigo. Olha aí, eu acho que é muito bom desse momento, por exemplo, da gente pegar e realmente tratar de escutar. Eu devo dizer que eu tenho esse problema de que eu falo muito, mas de escutar e também de se aproximar, de se refletir e de pensar cada vez mais como eu quero que Deus esteja em minha vida, sabe? E de dar um pouco dessa prioridade. Então, eu devo dizer que em todo o meu tratamento de saúde mental, nesse período de quarentena, é o que tem me fortalecido muito. É o trabalho para Deus, assim, que me manteve mais no foco e que me deu meio que uma nova energia.
Diro, você é maravilha, você é luz, me faz tão feliz, grátis. Ah, obrigada. Jaque, tenho muito a melhorar. Não consigo manter um controle emocional diante das injustiças. Sofro por antecipação. Quando tenho sonhos sobre o motivo da preocupação, aí me preocupo. Eu entendo, eu tenho transtorno de ansiedade, então imagina como é que é uma pessoa. Eu já penso, eu tenho que pensar em 1000 maneiras do que 1000 coisas podem acontecer, porque pra eu estar preparada. Porque se alguma coisa acontecer fora do meu planejamento, eu fico agoniadíssima. E também tenho muito da questão de injustiça e que eu trabalhei muito assim pra entender que muita coisa eu tenho que estar em ação. Por exemplo, uma das dicas da minha psicóloga foi: trabalha sobre essa questão ao teu redor, com a sociedade, sabe? Que tá ao teu redor. Que é o que... Porque às vezes a gente coloca um peso muito grande de vou mudar o mundo. E a gente vai mudando o mundo pouquinho em pouquinho. Então, ao meu redor, tá alguma coisa acontecendo e tudo mais, deixa eu explicar aqui pra aquela pessoa. Vamos falar sobre desigualdade, vamos lá. E que vai meio que dando uma reduzida, sabe? Mas eu já tive momentos assim que eu sempre falo, gente. Assim, eu olhava assim um jornal e dava vontade de sair tacando fogo na rua. Eu não vou dizer que eu sou perfeita e calminha, mas que já foi meio que dando uma reduzida, que agora eu olho e falo, tá, mas e aí? O que eu posso fazer? O que está na minha possibilidade? Então a gente vai meio que treinando assim. Pra mim, a terapia foi uma coisa incrível pra ir também me ajudando nessa questão dessa jornada. Obrigada por me fazer bem. Ai, que bom que você tá se sentindo melhor agora. E eu realmente espero que cada vez mais você se sinta mais acolhido. Acho que eu também falo muito. Gente, a Aninha, que é aqui do cantinho, me chama de Jade Palestrinha. Então vocês já viram. Olha, Dalila, acredito que tenho cumprido as tarefas que me propus, mas missão sempre exige sacrifícios. E o serviço, como diz Emmanuel, é o mais do cumprimento da tarefa. É uma coisa que de vez em quando me reavalio. Pois é, a missão é uma coisa que é meio que pra tua vida, né? Então, o que tu tens de proposto e tudo mais? Assim, vou convidar vocês novamente. Todo domingo estamos fazendo lives sobre o livro Renúncia. Ele está por aqui. Do Emmanuel, que conta uma história incrível, gente, que sinceramente é maravilhoso, assim, da gente ver pessoas como a gente, que ainda precisam melhorar e tudo mais, e que tem toda essa questão de ver como se aprimorar também para essa parte divina, sabe? E de se propor a sacrifícios, a serviços. Eu acho que é isso, assim. A gente vai ainda ter muita coisa, assim, a abdicar, mas também vai ter muita coisa linda a se testemunhar. Sério, eu acho que cada vez mais, quando a gente vai trabalhando no bem, que a gente vai indo por esse caminho, a gente vai também meio que abrindo nossos olhos para coisas maravilhosas, para sentimentos incríveis. E olha, o meu coração tem coisas assim que eu fico eu sei que eu percebo que eu sei porque eu estou aqui, que é justamente para sentir essas coisas lindas, e é por isso que Deus é maravilhoso. Olha, a gente quer mudar o mundo, mas e nós? Trabalhar o eu interior. Isso é verdade. E é aí que começa. As pessoas... É muito engraçado, porque uma das coisas principais do espiritismo é justamente a reforma íntima, que todo mundo fala, né? E é justamente isso, é da gente ir mudando daqui. Eu costumo com meus amigos falar que a gente trabalha meio que tipo numa pirâmide, sabe? Primeiro a gente ama a si mesmo,
E pra gente amar a si mesmo, a gente precisa se conhecer, precisa entender o que tá legal e o que precisa melhorar. Depois a gente ama o próximo, porque a gente já vai compreender também que nós temos falhas e que o outro vai ter falhas, que o outro também vai ter coisas incríveis e que vamos exaltar e que vamos conseguir unir tudo isso. E aí depois que a gente consegue amar verdadeiramente a Deus, porque Deus vai estar em tudo. Deus vai estar em mim, Deus vai estar no próximo. Então a gente vai fazendo meio que isso. Porque se a gente não conseguir os outros dois, gente, nós não vamos estar conseguindo amar a Deus. Porque Deus está em todas as suas obras, em todas as suas criaturas. E é por isso que a gente precisa. Olha, você quer participar do Clube do Livro? Todo domingo aqui no Instagram mesmo, às 19 horas, eu tô aqui falando. A gente agora tá indo, semana que vem, esse próximo domingo, vai ser um batidão. Vão ser 2 horas ou mais de Clube do Livro, que vão ser 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. Que já vai, então, já tá terminando a primeira parte. Mas se quiser também indo, tem todos os vídeos gravados, tanto no IGTV quanto no YouTube do Cantinho Espírita. Então tá tudo aí, tudo gravadinho, se quiser depois ir acompanhando, mas tá muito legal. Olha, como você quer perdoar o próximo se você não se perdoa? Amar o próximo se você não se ama? Cuidar do eu não é egoísmo, e sim cuidado, amor e dedicação. Totalmente verdade. É aquela coisa de se perceber, né? Às vezes a gente olha e pensa assim, realmente que é egoísmo, da gente se esquecer. Mas gente, tá lá, na lei maior. Então a gente não pode esquecer dessa parte pequenina, assim. Lógico que a gente não vai se colocar acima do outro, não se vai se colocar acima de Deus, a gente vai entender tudo no seu lugar, mas a gente também precisa se compreender, a gente precisa se cuidar. Eu gosto sempre de falar, eu acho que é do sede perfeito, sedes perfeito. Se eu não me engano é capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou sem o meu evangelho aqui. Enfim, não, tá aqui. Que se fala lá, cuidar do corpo e da alma. Então tá ali, gente. E justamente na parte do homem de bem. Só pra pegar aqui, só pra ter uma ideia. Mas eu acho que é isso. 17. Sede perfeito. Aí fala lá um pouco do homem de bem. E aí fala lá do dever, né? E tá lá o último itemzinho, o item 10. Cuidar do corpo e do espírito. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é porque a gente tá aqui e acreditar, mas é porque eu sou espírita, eu tenho que ser humilde, e a questão do corpo, da matéria e não sei o que. Não, gente. Corpo foi dado por Deus, é uma obra divina, tenho que cuidar. Mas lógico que não naquela coisa extremamente vaidosa, sabe? Que eu vou chegar e me exaltando e tudo mais. Não, também não é assim. Mas ter esse cuidado, ter esse amor, ter esse agradecimento pelo corpo que eu tenho, preservá-lo ao melhor que posso, com uma boa alimentação, com uma boa rotina de sono, fazendo atividade física. A gente tem que ter toda essa questão, sabe, desse cuidado. A gente não pode machucar ele. E também da nossa mente. Às vezes, novamente dizendo, a gente acha que por sermos espíritas, a gente não posso sofrer, não posso chorar, não posso sentir angústia, não posso sentir raiva e tudo mais. Não, gente, somos imperfeitos. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui na Terra. E ainda mais em período de transição planetária. Então a gente tem que sempre perceber essas situações assim. A gente tem que perceber de como é que a gente vai trabalhar com essas emoções. Como é que elas estão sentindo, sabe?
Como é que a gente tá sentindo elas? Se eu tô reprimindo, se elas estão me adoecendo. Essa que é a diferença. Tem momentos que eu chego e que acontecem coisas, sei lá, aconteceram coisas que pessoas me magoaram, eu me senti triste. Fui lá, me senti triste, demonstrei que estava triste. Não é por isso que eu vou colocar uma máscara e vou dizer que está tudo bem. Quando não está. Porque depois a gente vai acumulando aquilo e vai meio que, numa hora vai querer explodir, sabe? E quando a gente explode, ixi, vai correndo isso aqui tudinho, gente. E até a gente trabalhar melhor e tentar se recuperar de todo o dano que a gente fez a nós mesmos por causa dos nossos sentimentos. Então, a gente precisa perceber todas essas questões. E pensar, então, a questão do certamente eu acho que é muito disso. O tempo que nós estamos depositando. Estamos depositando no quê? Somente no dinheiro? Na carreira? Mas não tem a parte da questão, né, da nossa saúde familiar, de amigos, a parte espiritual. Não tem isso, então tem tendo um desequilíbrio. Se tiver alguma coisa em desequilíbrio em todas essas partes, até porque também não adianta muito a gente estar também o tempo todo. Vocês, por exemplo, vão estar o tempo todo aqui comigo no cantinho, vamos fazer aqui 24 horas por dia, eu vou estar falando sobre Deus. Também não adianta muito, porque a gente precisa do convívio com o outro, precisa de amar nossa família, amar nossos amigos, amar, enfim. A gente precisa do outro, de estar nos relacionando com o próximo. Então, como é que estamos agindo? Como estamos nos comportando? Precisa de todas as áreas um pouquinho de equilíbrio. Aí aqui, se você quiser ouvir, tem uma música linda que se chama O Homem de Bem. E eu conheço essa música. Eu sei qual é. Gente, juventude espírita, a gente vai sabendo um pouquinho de pouquinho. Mas ela é linda mesmo. Se guardarmos sentimentos, a conta chega. Temos coração e não pedra. Verdade. A gente vai tipo uma esponjinha, sabe? E aí isso aqui é uma esponjinha, às vezes ela pega, fica saturada e aí começa a sair. Só que aí fica todo um negócio assim que parece que vai explodindo assim, que não é legal. Controlar as emoções é que faz a diferença para manter nossa saúde mental. Não é fácil. Então, pessoa já de Alessandra, eu acho assim bem complicado essa coisa de controlar. Quando a gente fala controlar, porque às vezes a gente entra numa angústia de não posso fazer isso, não posso sentir isso, não posso não sei o que. E não, a gente sente. Então, talvez, tipo, se deixar um pouco mais livre, sabe? Ok, mas bora ver aqui como é que vai ser de deixar aqui e... Porque também a gente coloca muito uma coisa assim, ou a gente é razão, ou a gente é emoção. A gente não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não pode isso acontecer. Ou é um ou é outro. E, na verdade, razão e emoção podem estar juntos. Não é à toa que a gente sempre fala, fé é raciocinada. No espiritismo temos que ter fé raciocinada. É justamente isso. É a crença, é a emoção, mas com um pensamento de ir se processando. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu tenho que lidar com isso. Como é que vai acontecer? E tudo mais. Ó, meu nome é Alexandre, olha aí. Acho que, sou explosiva, sou ansioso, eu sou... Gente, às vezes acontece. Dia também acontecer assim, eu tô lá, eu tô me controlando, mas quando vai, explode. E aí, até conseguir entender que, na verdade... Não, bora ali. Ai, não, eu posso sentir isso. Eu estou sentindo raiva. Aquela pessoa fez aquilo dali. Eu estou sentindo raiva. Vou falar para aquela pessoa que tal coisa, estou sentindo tudo isso. Mas bora ali também tentar resolver para também não agredir a pessoa, não machucar, não... É entender também que
sentir raiva. E aí? Vamos ver aqui o que tá acontecendo e tudo mais. Então é entender, é compreender melhor e tudo mais e se aceitar, sabe? Mas também ir processando de que às vezes aconteceu, fiz aquela explosão assim, tá, aconteceu, machuquei alguém, não foi legal, eu não tô me sentindo bem, vou pedir desculpas, como é que eu posso proceder? E a próxima vez? Se houver uma próxima vez, como é que eu poderia me portar melhor? E ir fazendo isso também para indo reduzindo. Mas que não que a gente pegue e reprime, entendeu? Então é muito bom também da gente ter esse tempinho pra gente ir refletindo sobre tudo que tá acontecendo aqui dentro, sabe? Será que eu faço com o meu próximo gostaria que fizesse comigo? Lei de ação e reação. Sim, exatamente. É uma coisa assim que é o do amor, né? É essa coisa da gente amar o outro. Então, é compreensão dos dois lados. A pessoa explode comigo, vamos tentar ali. Às vezes foi, magoou, então deixa eu esperar um tempo. Deixa. Não, gente, eu tô magoada. Não tá legal. E se eu falar agora, a gente não vai conseguir resolver isso. Preciso de um tempo, mas a gente vai voltar pra resolver essa questão aqui. Não bora cortar laço, mas bora me dar esse tempo pra processar todas essas emoções. Porque também a gente tem muito disso de querer tudo naquela hora, né? Vamos resolver nessa hora e não sei o que. Não. A gente precisa de ter tempo pra processar e cada um vai processando do jeito que se tem. Também não se exigir, sabe? E aí vai. E aí, não, agora eu estou pronta pra lidar com essa situação. Então bora lá. A Dalila. Às vezes, como espíritas, nos cobramos por nos tornarmos anjos da noite pro dia. Exatamente. Eu lembro de um centro espírita que eu ia, que foi muito marcante pra mim, porque uma palestrante chegou e falou: parece que quando a gente entra no centro espírita, a gente coloca uma máscara de perfeitos. De que tá tudo bem, que a gente não vai, por exemplo, se estressar, que tá tudo mil maravilhas. E então qual é a função então da gente ter uma religião e tudo mais? Se não é justamente pra ter um pouco desse acalento, sabe? Essa questão mais prática. Se eu tô lá falando que tá tudo bem, tá tudo bem. Mas e aí? Eu tô bem mesmo? E foi uma coisa que eu comecei então, quando depois eu voltei pro meu estado, eu comecei então a fazer isso. E eu achei muito engraçado que os meus amigos da minha juventude, eles achavam muito estranho, porque quando chegava, e aí, tá tudo bem? E eu falava, não tô bem, tá acontecendo isso. Mas não era aquela coisa também de eu pegar e ficar reclamando o tempo todo, e não sei o que, me martirizando. Não, é porque eu realmente não estava bem. Aconteceram, aconteceu aquela situação, eu não passei naquela prova e tudo mais, me deu uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, vamos sair. E aí, mas foi muito legal também, porque comecei a me aproximar daquelas pessoas e criar um vínculo com elas. E elas começaram a entender também melhor o que estava se passando comigo. Porque eu ficava lá, se eu ficasse lá, quieta, com a carinha e só escutando o que estavam falando no centro espírita, será que realmente o espiritismo, a doutrina, estava fazendo alguma diferença na minha vida? Aí fica com vocês. Ter contato com a leitura do evangelho até a sua prática exige vivência. Exatamente. E tem, gente. Eu acho que é no Livro dos Espíritos que fala justamente sobre precisamos praticar também. Não adianta somente estudarmos. Não adianta somente vivermos apenas para estar lá no livrinho. Eu acho que é lei do trabalho. Não, é lei de sociedade. É lei de sociedade que está. Então vocês procuram lá em lei de sociedade, vão falar sobre as pessoas que se dedicavam para ficar isoladas, somente estudando os escritos. E os espíritos respondem, basicamente, não adianta.
vocês têm que conviver com outras pessoas, porque senão, ó, vida de isolamento. Lá na questão 769, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, porque o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação. Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Através disso, não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E aí tem uma outra parte assim, que, na 770, que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo, duplo egoísmo. E aí tem que pensar dos, na 771, que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem um bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Mas esse daqui, eles vão para outro local, mas eles vão trabalhar para outras pessoas. Então eles não estão isolados, eles estão isolados, por exemplo, da família e tudo mais, digamos assim, aquela parte do sacerdócio, digamos assim. Mas eles estão trabalhando para o próximo. É diferente daquele que fica recluso e que fica recluso e que vai não fazer nada. Vou ficar recluso só estudando. Você tá estudando só pra si e não tá ajudando o próximo, né? Então, prática. Prática é fundamental. Cobrança faz mal para o nosso corpo físico. Foi comprovado que quando temos sentimentos de raiva, de impaciência, de tristeza, interfere totalmente no corpo físico. Por isso vem certas enfermidades. Então, sim, tem isso. E muitos, por exemplo, desses sentimentos podem acarretar em diversas complicações, em diversos transtornos que vão realmente, às vezes eu gosto de falar um pouco sobre saúde mental, que é justamente por causa disso, porque a gente as pessoas às vezes imaginam que é só, então a pessoa vai ficar triste, vai ficar dormindo e Gente, a pessoa não consegue dormir. Eu até agora preciso tomar remédio pra dormir. A pessoa, ela às vezes fica com uma alimentação baixa, ela fica fraca, fica com tremor, tem alguns espasmos, enfim. Acontece um monte de coisa, um monte de questões físicas que ela precisa então repor tudo isso, sabe? E aí até mesmo por causa disso é importante a alimentação para quem precisa de tratamento, porque vai precisar repor diversas substâncias. É serotonina, é vitamina D. Vitamina D, tipo, de vez em quando eu tenho que tomar meu banhinho de sol pra poder produzir, porque vai produzir, né, alguns neurotransmissores que eu preciso. Então, a dopamina e tudo mais. Então, é muito além, vai muito além de só da pessoa estar se sentindo triste e tudo mais. Não, afeta sim o nosso corpo. Nós ficamos fragilizados, nós temos mais propensão a adoecer. Tanto que de vez em quando... Quando eu tô com muita crise alérgica, minha psicóloga logo pergunta: e aí, como é que tu tá mesmo? Porque isso aí pode ser um sintoma de que tu não tá tão legal assim não, como tu dizes. E aí lá vai eu ter que refletir de por que eu estou adoecendo tanto. Será que realmente, provavelmente é alguma coisa que tá refletindo, meu psicológico tá refletindo, e eu tô com uma imunidade mais baixa, eu tô com maiores fragilidades. Então a gente pensa que não, mas isso vai acontecendo, gente, vai acontecendo sim. Ai, olha, o que era pra ser meia hora, eu acho que já durou uns 50, 40 e poucos minutos, gente. Temos que terminar. Vou fazer a prece, então, pra gente
finalizar, encontro vocês. Semana que vem é com a Aninha, tá? Mas na outra é comigo, porque a gente faz assim, a gente fica dividindo. Uma semana uma semana outra. Mas estou de volta todo domingo, estou aqui, 19 horas, falando sobre o livro Renúncia. E tem mais alguma coisa que eu faço aqui live? Não, mas também faço live sobre o Espiritismo Simples lá no Home Office Espírita, toda quinta-feira, 21 horas. Se vocês gostarem e quiserem uma questão do espiritismo básico e tudo mais que a gente tem feito, também é bem legal. Agora, vou fazer a prece. Todos se acalmando, relaxando o coração e a mente. E aproveitando nesse tempo para refletir e perceber o corpo, perceber os dedos das mãos e dos pés, o rosto, a cabeça, o batimento do coração, o pulmão enchendo e desinchando. Sentindo o redor, e começando a aspirar uma paz interior que os nossos irmãos benfeitores que nos cercam nos emanam. Agradecer primeiramente a esses irmãos que tanto nos acolhem, que tanto trabalham por esse serviço leal ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Pai Celestial. Agradecer pela perseverança, pela fé e pelo amor para conosco. Que possamos um dia também emanar gratidão o suficiente por todo esse serviço, por toda essa dedicação. Em segundo plano, deixamos Jesus, esse mestre guia incrível, que nos deixou tantos ensinamentos e que continua tocando nossos corações e avisando que virá, para termos certeza e esperança de que virá. E que por isso precisamos continuar nesse caminho que tem muitos obstáculos, tem muitas perdas, muitas dores, mas cada vez mais se torna mais limpo, mais belo, mais justo, mais acolhedor. Agradecer por Ele preparar esse caminho para nós, em que Ele continua conduzindo, nos conduzindo até Ele, que Ele continua conectado. Porque, Senhor, basta abrir nossos olhos que os sentimos. Percebemos em cada ação boa, em cada conselho que nos vem nos nossos instintos, que é o Senhor que está governando tudo. E agradecer então a Deus, porque se não fosse por Ele, Jesus não estaria conosco. Se não fosse por Ele, não teríamos sido criados para sentir todas essas emoções, para vivenciar todas essas belezas, para conhecer o amor, para conhecer nossos irmãos e sentir a fraternidade. Oh, meu Pai, muito obrigada por me amar, muito obrigada por me criar, muito obrigada por me perdoar, muito obrigada por me libertar.
Muito obrigada, meu Pai. E eu te peço que aqueles que sofrem no corpo e na alma possam ser atendidos nos hospitais, nas ruas, nas casas. Que as luzes possam ser encontradas e irradiadas, e que cada vez mais o bem possa estar presente no nosso planeta. Ó, meu Pai, que dias felizes possam vir, mas que possamos estar cada vez mais unidos, a qualquer distância, unidos por Ti. E que assim seja. Ai, ai. Então é isso, gente. Que assim seja. Vejo vocês em breve. Beijos, beijos.